Bom, então já começou, vou deixar o chat aberto, caso vocês queiram falar alguma coisa, comentar alguma coisa, tá? Então, iniciando com vocês, então, a apresentação referente à parte de anatomia e fisiologia. Espero que todos estejam vendo bem aí, né? Os slides. Bom, então, essa primeira aula vai ser uma aula de apresentação, tá? Para que vocês tenham uma ideia do que vocês vão enfrentar dentro da disciplina de anatomia e fisiologia humana, tá? Com relação à avaliação da disciplina, já comentei com vocês que a avaliação ela vai continuar no mesmo estilo das avaliações que vocês já fizeram comigo em relação à citologia, biossegurança e microbiologia, tá? Com relação às perspectivas pedagógicas, né? A gente entende que, como um curso de nivelamento, a gente não tem tempo hábil para aprofundar alguns conteúdos ligados à parte anatômica fisiológica, mas é importante que vocês tenham noções básicas importantes para que vocês continuem aplicando esses conteúdos, esses conceitos nas aulas práticas que vocês já estão tendo durante os sábados de manhã com a professora de odontologia, tá? Também muito importante que vocês não fiquem só presos, né, à disciplina aqui, né, na exposição da disciplina durante as aulas online, também que vocês separem o tempo do tempo de vocês em casa, para que vocês, enfim, estudem, né, a disciplina em casa, pelo menos uma hora e meia, que vocês revejam os conceitos, né, que vocês façam revisões dos conceitos ligados à parte anatômica fisiológica, porque vocês vão precisar, e isso vai ser requerido de vocês na prática de vocês, enfim, odontológica, e eu espero que a disciplina consiga dar para vocês uma visão bastante clara, objetiva, assertiva, ligada aos sistemas humanos, e também que vocês possam agregar esses conteúdos para a vida prática, acadêmica e escolar de vocês, tá bom? Bom, então, com relação à parte da anatomia humana, eu separei para vocês aí um trecho, né, um parágrafo de um artigo que foi escrito por esse autor, né, Fornaziero e colaboradores de 2003, né, que determina que a anatomia é uma dessas disciplinas básicas, tá? E vai ser a ciência que estuda a parte macroscópica do corpo, né? Se na citologia nós vimos a parte microscópica ligada ao corpo humano, né? Ou seja, a célula, a unidade básica que compõe todos os organismos vivos, e até, se eu não me engano, nesses slides, eu deixei também uma parte ligada à revisão de citologia para que vocês possam fazer o link com a parte macroscópica ligada à parte anatômica, tá? Então, é a ciência que estuda essa parte macroscópica do corpo. O seu ensino vai abordar tanto a parte teórica como a parte prática, tá? Com relação a peças e a cadáveres, né? E modelos que são utilizados no ensino, né? E no estudo da anatomia. E a anatomia é de fundamental importância, né? Para todos os profissionais de saúde, né? Porque é a base para que vocês consigam entender todo o funcionamento do corpo, né? Então, para que você tenha, né, sucesso, né, no estudo, é importante que você utilize alguns métodos ligados a ensino-aprendizagem, né, uso de cadáveres, modelos anatômicos artificiais, peças platinadas e outras tecnologias, né, outras literaturas também, né, que também são importantes para o ensino de anatomia e fisiologia humanas. A anatomia, o que significa anatomia? Anatomia significa ana, que significa dividir em partes, né? Cortar em partes. Então, é uma forma pedagógica que nós temos de ensinar o funcionamento e a morfologia do corpo em partes, tá? Então, é a ciência que vai estudar a organização e a estrutura do corpo humano, tá? E aí, dentro daqueles níveis hierárquicos, né, ligados à parte anatômica, né, nós vimos aí desde a parte bioquímica, né, que seriam aqueles níveis químicos ligados aos átomos, né, ligados às moléculas, que são importantes para a formação das substâncias orgânicas e inorgânicas, que vão ser estruturas
moleculares importantes que vão formar as células. O conjunto de células vão formar os tecidos humanos, o conjunto de tecidos formam os órgãos, e o conjunto de órgãos que trabalham de maneira integrativa, eles vão formar aí os sistemas humanos, tá? Que é o foco do estudo da parte anatômica e fisiológica. Bom, com relação a algumas abreviaturas aí, né, ligadas à parte anatômica, nós temos aí, né, as artérias, as glândulas, os ligamentos, né, os músculos, nervos, os ramos, as veias, e também a parte ligada aí ao conteúdo plural, né, desses termos que são importantes, que vocês também já devem já estar começando a se familiarizar nas aulas práticas, né, na parte odontológica para vocês. Bom, então, com relação à divisão, né, do corpo humano, então, nós temos aí a parte ligada à parte superior, ao tórax, que é cabeça, pescoço e tronco, né? A cabeça se subdivide entre crânio e face, o tronco entre tórax e abdômen. Com relação aos membros, né? Nós temos aí os membros superiores, aonde eu tenho a raiz do membro superior, né? Que é o ombro, e a parte livre que está ligada ao braço, o antebraço e as mãos, tá? E aos dedos também. E com relação à parte inferior, a raiz seria o quadril, né? Os ossos correspondentes ao quadril, e a parte livre ligada à coxa, à perna e aos pés. Aqui para vocês também uma imagem interessante, né? Mostrando essa parte aí do parte torácica, a parte abdominal ligada ao tronco, a parte inferior ligada à pelve, né? Que seria a parte posterior do corpo, da posição anatômica. Na parte dorsal, que é a parte anterior, né? Está ligada aí ao dorso, a parte lombar, a base do crânio. Na região superior, nós temos aqui, né, a parte cranial e a parte facial, que seria a parte da cabeça, a parte encefálica, e a parte cervical aqui ligada ao pescoço. Logo em seguida, aí nós temos os membros superiores e os membros inferiores, tanto na posição anterior como na posição posterior. Bom, a posição anatômica é essa posição onde esses dois bonequinhos aqui estão em posição ereta, que a gente chama, né, em pé, né, numa posição que nós chamamos de ortostática ou bípede, e os seus membros superiores estão estendidos, tá, ao lado do tronco, as palmas das mãos voltadas para frente, tá, e a cabeça sempre voltada para frente e o olhar sempre, né, focado no horizonte. Então, essa seria aí a posição anatômica, né? Com relação às posições, né? Então, nós temos aí a parte, né, superior do corpo, a parte inferior do corpo, né? Também temos aí com relação à posição, né, dos ossos, as articulações ligadas à parte proximal, que é mais ligada à articulação, e a parte mais distal, que seria mais longe da articulação. Com relação aos planos de delimitação e secção do corpo, né? Então, o corpo humano ele é delimitado do plano ventral ou anterior, plano dorsal ou posterior, plano lateral direito e esquerdo, plano cranial ou superior e o plano podálico, né, que é o ligado aos pés ou inferior, tá? E com relação aqui as seções, né, que subdivide o corpo, nós temos aí o plano mediano, que divide o corpo em metade direita e metade esquerda, o plano frontal, que divide o corpo em anterior e posterior, e o plano transverso, que divide o corpo em superior e inferior, tá? Aqui também a posição aqui, ó, anterior e a vista posterior do corpo em posição anatômica, né? Aqui seria o plano, né, mediano, que divide o corpo em direita e esquerda, o plano frontal, que divide o corpo em anterior e posterior, e o plano transverso, que divide o corpo em superior e inferior. O paciente, né, que está voltado com a parte ventral para cima, a parte dorsal para baixo, a gente chama essa posição de decúbito dorsal.
Quando o paciente está deitado, né, de bruços, né, a gente chama esse aqui de decúbito ventral. E quando o paciente está na posição lateral da cama, né, ou da maca, a gente chama isso de decúbito lateral. Com relação aos termos, né? Então, sempre que vocês ouvirem falar de anterior, de ventral ou de frontal, né, eu estou indicando a direção ligada à frente do corpo. E quando sempre você falar ou você ouvir de posterior e dorsal, é a direção das costas, né, a parte traseira do corpo. Então, aqui estão a parte anterior. Então, existem alguns órgãos que ficam na parte anterior, né? O caso, por exemplo, aqui do coração, no caso dos pulmões, e a parte posterior aqui, ó, ligada à coluna vertebral, à medula espinal, tá? Que seria a parte posterior do corpo, porque também a posição e a relação é importante para você conseguir delimitar onde está determinado órgão ou determinado sistema dentro do corpo, tá? Com relação à parte superior ao cranial, que é na direção que está superior ao corpo, e a parte inferior ao caudal, que está ligada à parte inferior do corpo, né? Então, aqui seria a parte superior ao cranial e aqui a parte inferior ao caudal, tá? Bom, com relação aos quadrantes, né? A gente pode subdividir em 4 quadrantes, né? A parte aqui ligada à parte do tronco, a parte abdominal, entre quadrante superior direito e esquerdo, quadrante inferior direito e esquerdo, e também as 9 posições, né, as 9 subdivisões da região hipocôndrica, né, ou o hipocôndrio, que está ligado aí à cavidade abdominal, né? Então, eu tenho aí região hipocondríaca direita e esquerda, região lateral direita e esquerda, região inguinal, que é mais próxima aqui da região pélvica, né? Direita e esquerda. Região epigástrica, que seria acima, né, do estômago. A região umbilical, que seria próxima aqui do umbigo. E a região púbica ou hipogástrica, que seria mais próximo aí da região púbica, né? Da parte pélvica. Bom, com relação aos termos aí da movimentação, né? Com relação à flexão, extensão, que é a diminuição da curvatura, né? Do ângulo entre o osso e as partes do corpo. A extensão, endireitar ou aumentar o ângulo, né? Entre os ossos e as partes do corpo. Aqui a parte da flexão do braço. Flexão e extensão também aqui das pernas, dos pés. Flexão e extensão, com relação aos movimentos do corpo, né? A adução seria o movimento na direção do plano mediano, né? Em um plano coronal, né? Que seria dividido, né, em direita e esquerda, né? A abdução, que é afastar do plano mediano. A rotação medial, né? Ela vai trazer a face anterior do membro para ficar mais perto do plano mediano. E a rotação lateral, que leva a face anterior para mais longe do plano mediano. Ó, aqui para vocês aqui o exemplo, né, de adução, abdução, abertura e fechamento de braços e pernas, rotação lateral, tá? Com relação à retrusão e à protusão, né? Então, momento de retração, que é quando é para trás, quando ocorre a retrusão da mandíbula, por exemplo, do ombro, que vocês com certeza já estão vendo essas coisas ligadas à ATM, né, que é essa articulação temporomandibular, e com relação à protusão, à retrusão da mandíbula, ligada, né, à parte ortodôntica, né, que é mais ligada à parte odontológica. A protusão, que seria o movimento dianteiro para frente, né, que ocorre a protusão da mandíbula do ombro. Ó, tá vendo? A parte da retrusão e da protusão. Bom, já comentei com vocês aí a respeito da posição anatômica. Bom, então, com relação aos grupos regionais, né? Os de anatomia geralmente dividem o corpo, já expliquei para vocês, né? Nesses seguintes grupos regionais: cabeça, pescoço, que inclui
tudo que está acima da abertura torácica superior, o membro superior, que vai incluir a mão, antebraço, braço, ombro, axila, região peitoral, região escapular, tá? E o tórax, que é a região do peito compreendida entre a abertura torácica superior e o diafragma torácico. Aí temos também o abdômen, fica nessa região do tronco, né? Com relação às costas, nós temos aí a coluna vertebral e os seus componentes, que seriam as vértebras, os discos intervertebrais, a parte mais inferior ligada à pelve e períneo, tá? O membro inferior, geralmente, é tudo que está abaixo do ligamento inguinal, incluindo a coxa, a articulação do quadril, a perna e o pé, tá? E com relação aos sistemas humanos, né, que seria o conjunto desses órgãos que trabalham de maneira integrativa para que o nosso corpo sempre se mantenha em homeostasia, tá? Então, aí, com relação aos sistemas humanos, né, nós temos aí o sistema circulatório, que também veremos nessa disciplina, que é importante, né, um sistema importantíssimo na parte da circulação do sangue, né? E aí os órgãos que correspondem ao sistema circulatório seriam o coração e os vasos sanguíneos, tá? O sistema digestivo ou digestório, que é importante para o processamento do alimento, tá? E aí vai ser correspondente com relação à boca, né? A parte do trato gastrointestinal, ligado ao estômago e intestinos, né? Com relação também aos processos de excreção, defecação e micção. Veremos aí em breve na disciplina. O sistema endócrino, que é um sistema importante ligado à parte da comunicação interna do corpo, via, né, os hormônios, que seria um tipo de ativação mais lenta, mais duradoura, tá, com relação ao controle do corpo, tá? A parte imunológica, que a gente vê um pouquinho, né, ligada à parte da defesa do corpo, né, com relação aos agentes patogênicos. A parte tegumentar, que está ligada à pele, cabelo e unhas. O sistema linfático, que é um sistema importante, né? Da drenagem linfática, né? Da diminuição ou da retirada de excessos, né? De líquido intersticial, né? Importante aí para a regulação do fluxo sanguíneo, tá? O sistema muscular, junto com o sistema esquelético, importante para o processo de movimentação do corpo, dar forma para o corpo, né? O sistema nervoso, que é muito importante, veremos também o sistema nervoso ligado à parte da coleta, transferência e processamento das informações, né? E aí vai contar com o cérebro e os neurônios, né? Os nervos. O sistema reprodutor, que é o sistema importante aí dos órgãos sexuais. O sistema respiratório, que é um sistema importante, né? Responsável pela inspiração, expiração, né? Entrada e saída de oxigênio via, né, as vias aéreas, importante para os processos de hematose, tá? Que é formada pelas vias aéreas e pelo pulmão. O sistema ósseo, que é o sistema importante formado pelo esqueleto, né? Que vai dar estrutura, proteção aí para os nossos órgãos internos, né? E o sistema excretor, que é responsável aí pela produção e excreção da urina, tá? Essa parte das células eu vou pular, porque a gente já viu isso, né? Os tecidos também, ao longo aí de alguns sistemas que a gente vai, enfim, analisar ao longo dessa disciplina. Eu vou comentar coisas relacionadas aí ao tecido conjuntivo hematopoético, né? Ao tecido sanguíneo, linfático, a parte cartilaginosa, óssea, tá bom? Também vou dar uma passadinha aqui para mostrar para vocês algumas coisas interessantes aí sobre o sistema ligado à parte estomatognática. E seria esse sistema ligado, né, à articulação temporomandibular, né, que é formada aí pela maxila, pela mandíbula, tá? E pelos dentes que estão ali implantados nessas regiões aqui dos alvéolos, né, mandibulares, e que correspondem a um tipo de articulação que a gente chama de bonfose, né? Que é uma articulação imóvel. Então, o que seria, então, para vocês o sistema estomatognático, tá? É uma entidade fisiológica e funcional, tá?
que é definida e integrada por um conjunto de órgãos e tecidos, tá? Cuja essa parte biológica e essa parte fisiopatológica são absolutamente interdependentes, tá? Então, é um conjunto de estruturas bucais com funções comuns ligadas à parte do sistema nervoso, sistema circulatório, digestório, respiratório, né? Porque a gente vai ver na parte de sistema digestório, por exemplo, né, que os dentes e a parte da mastigação, da deglutição, da insalivação são componentes importantes na hora de você triturar o alimento, produzir aí a primeira etapa do bolo alimentar, que vai ser deglutido, né, com o auxílio da língua, e que também vai ocorrer o primeiro processo aí de digestão química, que acontece na boca, né? Além também de partes ligadas à parte respiratória e também com relação à parte metabólica e endócrina, tá? Que seriam essas estruturas bucais com essas funções, tá? E aí eu tenho a questão, né, da oclusão dentária e com relação ao periodonto, que está ligado ao esmalte do dente, né? Eu também tenho os músculos ligados a essa região da face, né, que vão dar também essa capacidade de mastigação, né? O ATM, que é a articulação temporomandibular, e aí tudo isso ele vai formar o que nós chamamos de sistema estomatognático, tá? Então seria os dentes, a parte da oclusão, né, abertura e fechamento aí da boca, com relação à articulação temporomandibular e o componente ligado, né, à parte neuromuscular, que está ligado aos músculos da face, e também ao trigêmeo, que é esse nervo aqui correspondente à parte aqui dos movimentos, né, da musculatura da face, né? E aí, nesse caso, né, a saúde, ela não significa somente a ausência da doença, mas também uma harmonia entre esses sistemas todos, né? Então, vocês que estão ligados aí agora, né, a parte prática ligada à saúde bucal, né? Você já deve ter visto também com a professora Luciana, desculpa, com a professora Luísa, que uma dentição saudável, né, uma oclusão perfeita, a ausência de doenças periodontais, isso auxilia também no processo da saúde como um todo, né? Porque a gente sabe também que existem algumas doenças ligadas à parte periodôntica, por exemplo, que podem ocasionar endocardites, né? Tipo doenças cardíacas, ou doenças ligadas aí ao processo respiratório, tá? Apneias, dispneias, apneias do sono. Então, essa parte da saúde bucal também é importante, porque ela também vai regular a saúde de outros sistemas, né? Então, tanto nos estados de saúde como nas enfermidades, né, esse sistema estomatognático, ele pode influir diretamente no funcionamento de outros sistemas, no caso, o sistema digestório, respiratório, metabólico, endócrino, tá? Então, é muito importante, né, que não tenha doenças ligadas a essa estrutura do sistema mastigatório, por exemplo, né? Você ter um periodonto saudável, né? Você ter as suas ATMs, que são essas articulações temporomandibulares, estáveis, né? A oclusão também estável, né? Os dentes sempre saudáveis, né? Ter uma mastigação e uma função dos dentes de maneira confortável, e também a parte da estética otimizada também vão favorecer a saúde bucal, tá? Aqui seria a imagem de um periodonto saudável, né? Uma gengiva bem vermelhinha, clarinha, os dentes todos aqui posicionados, né? Uma oclusão também estabilizada. Aqui nós temos aqui uma ATM estável, tá vendo? Ó, terminações nervosas, a parte muscular, o disco articular, porque isso aqui é uma articulação sinovial, né? A ATM. Aqui seria, né? Se eu tiver, de repente, o dente fora do lugar, isso pode causar muita dor, né? Tem gente que tem uma mania de ranger os dentes, ou quando estiver nervoso, morder, isso pode causar dor nessa região, né? Aqui também seria uma oclusão estável. Aqui os dentes saudáveis também, ó. E aí, pacientes com alterações, né, no sistema estomatognático, eles podem apresentar desconforto na face, né, na cabeça, muita dor de cabeça,
com relação às articulações temporomandibulares, que são também conhecidas como ATMs, a parte do pescoço, né? Além de contração, fadiga muscular e limitação dos movimentos mandibulares, tá? Vimos também os componentes ligados ao sistema estomatognático, seriam os dentes, e as estruturas de suporte, né? No caso dos alvéolos mandibulares, a parte também das maxilas, né? Os componentes esqueléticos ligados à caixa craniana, né? E a parte também dos ossos da face, as articulações temporomandibulares, os ligamentos, as articulações e os músculos, né? Aqui seriam os dentes, estrutura de suporte, maloclusão e posição postural, né? Então, atualmente, a ciência possui algumas evidências, tá? Quanto à relação que existe entre as vias aéreas e as ATMs em relação à postura do corpo, né? Se sabe, por exemplo, que a mandíbula é a parte integral do sistema postural, tá? E que dependendo do tipo de postura que a pessoa tem, isso pode gerar o que nós chamamos de movimentos compensatórios, tá? Durante a locomoção e a condição da TM e a relação muscular com o osso hioide, tá? Que é esse osso aqui, ó, do pescoço, e que pode interferir também na capacidade motora e também com relação à força cervical, tá? Que seria aí um estudo feito por esse Bernard Bricot, tá? Então, com relação à parte da oclusão, né, a parte da retrusão, né, da protusão, isso pode também afetar a parte postural e também dar muita dor nessa região cervical, tá? Aí, se vocês quiserem pesquisar, o nome do autor desse artigo é o Bernard Bricot, tá? Que ele é francês. E aí, concluindo, né, que as condutas terapêuticas, né, sempre vão se sustentar no respeito à natureza, né, e objetivam a remoção dos fatores etiológicos e o restabelecimento da biologia e da fisiologia dos tecidos, né? E aí, mais uma vez, reiterando que um sistema estomatognático saudável, né, ele diminui os riscos aí de acidentes ligados a algumas patologias, com relação também à parte respiratória articular e também com relação à parte postural. Tá bom, gente? Então, é isso. Foi só mesmo uma aula introdutória sobre o tema, tá? E aí, na próxima semana, na sexta-feira que vem, a gente inicia o primeiro sistema, que a gente vai estudar, que é o sistema digestório. E aí, também, ao longo da semana, eu já vou disponibilizando para vocês aí os materiais ligados ao sistema digestório. Se eu não me engano, com relação a esse sistema estomatognático, já tem para vocês na plataforma, tá bom? Então, eu vou finalizar a gravação. Assim que tiver